A maioria dos fãs de Fórmula 1 já achou o campeonato de 2021 extremamente emocionante, mas o que esses fãs talvez não saibam é que justamente o campeonato desse ano deve ser ainda melhor. E segundo alguns chefes de equipe, deve ter 2 ou 3 ou talvez até mesmo 4 equipes disputando pelo título no final desse ano. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o novo regulamento da Fórmula 1 de 2022 já tem deixado muito fã da categoria extremamente ansioso pelo início da temporada. Aparentemente, esse novo regulamento tem a intenção de fazer com que diferentes equipes tenham a oportunidade de brigar pelo título mundial de construtores e mundial de pilotos. E aparentemente, diversos chefes de equipe já têm falado sobre a capacidade de suas equipes de brigar pelos primeiros lugares no campeonato. Zac Brown, que é o CEO da McLaren na Fórmula 1, também falou sobre isso. E segundo ele acredita que ao final de 2022, 3 ou 4 equipes estarão disputando pelo título mundial de piloto e de construtores. Claro que ele deu entrevista falando sobre isso tudo, mas antes de contar tudo que Zac Brown falou, eu queria te convidar a deixar o seu joinha, seu like nesse vídeo, porque isso ajuda demais esse canal a crescer e contribui também para a divulgação de informações do automobilismo. E claro, me incentiva a fazer vídeos melhores para você. Então não esquece, deixa o joinha porque é completamente gratuito. Em 2021, o campeonato da Fórmula 1 trouxe muitos novos fãs e uma disputa eletrizante entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Dois pilotos completamente diferentes e de equipes diferentes, e com um estilo de pilotagem também extremamente oposto, mas que ainda assim brigaram por vitórias durante esse ano de 2021 inteiro, e acabou que fez com que angariassem fãs dos dois lados de uma forma geral, e transformasse a Fórmula 1 em um esporte muito mais popular ao redor do mundo inteiro. E em 2022, a grande interrogação é sobre quem deve dominar nesse ano, Verstappen ou Hamilton. Na verdade, talvez seja completamente surpresa quem tem essa possibilidade nesse ano. E a principal pergunta é justamente sobre isso. Quem deve ser dominante, Mercedes ou Red Bull? Aparentemente, com um novo regulamento da Fórmula 1, desse de 2022, pode acontecer que nenhuma das duas se torne dominante nesse ano especificamente. Ainda mais quando a gente considera o fato de que elas disputaram muitas posições no ano de 2021, o que fez com que o foco das duas equipes não fosse tão grande assim para o novo regulamento técnico da Fórmula 1, o que talvez faria com que elas fossem prejudicadas de alguma forma no desenvolvimento do carro desse ano especificamente, e assim abrissem portas importantes para as outras equipes da Fórmula 1 talvez conquistassem vitórias incríveis nesse ano de 2022. E essas equipes são muitas, as equipes que realmente investiram no carro desse novo regulamento técnico. Entre essas equipes estão McLaren, Ferrari, Aston Martin, AlphaTauri, Alpine e outras diversas, como até mesmo a Alfa Romeo e a Haas. Gente, muitas possibilidades estão nesse ano de 2021 e de equipes que focalizaram praticamente todas as forças nessa nova temporada da Fórmula 1. Mas muitos especialistas dizem que algumas dessas do meio do bolo podem se destacar e dominar por muitos anos, como aconteceu, por exemplo, com a Red Bull de Sebastian Vettel e até mesmo a Mercedes de Lewis Hamilton, que quando houve uma mudança ali de regulamento, fez justamente que essas equipes conseguissem se destacar, já que elas descobriram alguns segredinhos do carro. Mas segundo Zac Brown, aparentemente ele acredita que seria uma grande decepção e até mesmo uma surpresa se apenas uma equipe dominasse nesse ano de 2022. Eu ficaria muito surpreso se o ano que vem fosse uma campanha chata com os carros novos. Claro que as fontes que eu utilizei, a fonte até mesmo dessa entrevista está aqui embaixo na descrição. E segundo o Zac, é justamente isso que ele espera. Não um ano de dominância na Fórmula 1, mas diversas equipes batalhando pelas corridas. Claro, ele sabe que existe a possibilidade de acontecer
algo parecido com o que ocorreu em 2009, com a novata ali, equipe Brown, que foi vitoriosa com Jenson Button em primeiro lugar e Rubens Barrichello em segundo lugar. Aparentemente, naquela época, a Brown havia descoberto alguma coisa a mais no carro de 2009 e que deu uma vantagem gigantesca para a equipe. Mas aparentemente, o novo teto de gastos da Fórmula 1 pode sim ser o salvador da pátria e não permitir que isso aconteça com muita facilidade em 2022 e nem nos anos posteriores da Fórmula 1, gerando até mesmo uma certa pressão das equipes que não gastaram tanto com o desenvolvimento a partir do ano passado e que talvez tenham um carro prejudicado nesse ano de 2022 justamente por conta disso. Acho que você terá alguns vencedores e perdedores e algumas surpresas. Eu ficaria surpreso se houvesse domínio. Você pode ter uma equipe que talvez esteja dominante por um pequeno período de tempo, como a Brown quando descobriu algo em 2009. Mas acho que com o teto de custo agora em vigor, você pode sentir a tensão que é colocada nas equipes que pararam de desenvolver esse carro no ano que vem, etc. Mas apesar de eu ter falado aqui que a Mercedes e Red Bull acabaram desfocando mesmo do ano de 2022, não tem como nós negarmos que a própria McLaren também disputou pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores com a equipe Ferrari, com muita dificuldade, já que Daniel Ricciardo demorou muito para se adaptar ao carro da equipe inglesa, mas ainda assim conseguiram garantir um quarto lugar no campeonato de construtores e até mesmo uma vitória lá no GP de Monza justamente com o próprio piloto australiano, e uma vitória que fez toda a diferença para o campeonato da McLaren. Ou seja, apesar de ela realmente ter disputado essas posições ali com a Ferrari, talvez isso signifique que talvez ela também tenha focado um pouquinho a mais no ano de 2021. Mas na minha opinião, nada comparado com a Mercedes e Red Bull. Então, justamente por conta disso, ele acredita que as equipes que já estavam muito à frente nos anos anteriores da categoria devem sim se aproximar um pouco mais com as equipes de meio de pelotão e fim de pelotão, já que as equipes que ficam mais à frente têm menos tempo no túnel de vento, também tem um novo teto orçamentário e regras muito mais restritivas nesse novo regulamento técnico da Fórmula 1, que segundo ele, podem sim fazer com que as equipes se aproximem cada vez mais umas das outras, transformando esse campeonato de 2022 em mais um espetáculo incrível com disputas de posições muito bacanas em todas as equipes da Fórmula 1. Minhas esperanças são que vamos para Abu Dhabi no próximo ano com 3 ou 4 carros que podem competir pelo campeonato. Acho que esse é o objetivo final. Acho que este ano foi espetacular, para cima e para baixo no grid. E espero que com o que foi colocado em prática e os novos designs de carros e a intenção do novo pacote aerodinâmico, o que estamos vendo agora seja apenas um sabor do futuro. E com toda certeza seria incrível nós vermos diversas equipes brigando pelo primeiro lugar nesse ano de 2022. Isso é o que a maioria dos fãs espera de uma categoria que se tornou a maior de todos os tempos do esporte automobilístico. Mas o que você acha que vai acontecer? Você acredita que vai ter dominância ou você acha que diversas equipes devem brigar sim pelo primeiro lugar? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e explica mesmo o motivo para você pensar o que você tem pensado. Eu quero saber o que você pensa. Para ser bem sincero, eu acredito que esse ano de 2022 vai ser de alguma equipe dominando de alguma forma. Talvez não tanto quanto a Brown em 2009, mas acredito eu que vai sim ter alguma equipe que vai conseguir encontrar alguma parte mais cinzenta do campeonato, ali do regulamento do campeonato, e vai conseguir fazer algo diferente no seu carro, que superará todas as outras equipes do grid da Fórmula 1. Isso é completamente normal e quando existe uma mudança brusca no regulamento, isso acontece de certa forma. Acredito eu que isso deve acontecer também nesse ano de 2022, mas torço muito para que outras equipes consigam disputar esse campeonato muito mais ferrenhamente do que nos anos anteriores. E com toda certeza, o novo teto orçamentário deve contribuir para equipes mais próximas do grid. E com toda certeza, as disputas serão mais interessantes,
já que os carros não criarão mais tanto uma zona de ar sujo atrás deles, o que contribuirá também para novas ultrapassagens muito mais incríveis dentro da categoria. E é basicamente isso que eu espero. Mas enfim, como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E se você curtiu esse vídeo, não esquece, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para todas as notificações, assim você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.